Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Estamos iniciando mais um podcast da Missão e hoje eu estou aqui com 2 convidados super especiais. Vamos ter um bate-papo bem bacana, né? Vamos estar falando sobre missões. Mas antes eu quero pedir para você, compartilhe essa live, comente muito aí, interaja conosco, para que mais pessoas venham ser alcançadas, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho, né, para receber as notificações e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui na nossa casa. E nessa noite eu tô aqui com a nossa missionária Raquel. Bem-vinda, Raquel, missionária Obrigada. da casa, né, mora aqui até hoje, né, Raquel? Sim. A gente já vai explicar, né, o porquê. Mas missionária Raquel, bem-vinda, que Deus abençoe. E missionário Obrigada. Noé, né, de Irauçuba, Ceará. Pastor Noé, né, o pastor lá da igreja ADH de Irauçuba. Bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco aqui nessa noite, né? Admiro muito a sua vida. Estou me sentindo muito honrado em poder estar dividindo a mesa contigo. Amém. Obrigado. Amém. E Noé veio com uma missão, né, Noé? Sim. Além de nos abençoar aí com palavra, de servir no college, mas ele veio com uma missão bem especial de estar levando a Raquel. Gente, como nós sempre falamos aqui, né, a nossa casa é uma casa missionária, onde nós enviamos missionários, né? O pastor, ele entende isso de enviar para servir, e surgiu a necessidade de ter alguém para estar trabalhando com as crianças lá em Irauçuba. E o Senhor foi preparando isso, já colocando no coração da Raquel. Então, a Raquel vai estar indo juntamente com o missionário Noé para Irauçuba servir lá. Como é que está o coração, Raquel? Oi, gente, tudo bem? Olha, dá um nervoso, né? A gente estava conversando aqui antes. Dá aquele nervoso, né? Aquele friozinho na barriga, assim, primeira vez de avião. Sim, primeira vez. Mas tenho certeza e convicção de que estou indo pela vontade do Senhor e com a direção do Senhor, né? Então, acredito que a gente sabe que é tudo por Ele, para Ele, né? Então, saber que é algo que foi direcionado por Ele, assim. Então, isso, eu sei que Ele está comigo, né? Ele que é o dono da missão, né? Como a gente sempre fala. Então, não tenho dúvidas, por mais que tenha, né? Esse friozinho na barriga, porque querendo ou não é tudo novo, Sim, né? Uma experiência nova, Experiência lugar novo, né? Lugar novo, pessoas novas, né? Mas estou muito feliz, estou muito grata por tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém. E, pastor Noé, como é que está o teu coração em vindo buscar alguém que está sendo enviado para servir lá? E também vai caber a ti nesse momento, né, cuidar dela, a questão da adaptação, porque é uma outra cultura. Vamos sair aí de um super frio, né? E ela vai lá para o calor, um outro povo, longe da família. Vocês vão ser a família dela neste tempo. Como é que está o teu coração? Boa noite a todos que aqui nos assistem, né, nesse podcast abençoado. Na verdade, nós estamos com muitas expectativas. O pessoal lá no Ceará, em Irauçuba, eles estão com super expectativas da chegada da Raquel lá, porque é uma necessidade que está sendo atendida agora no nosso meio. Sim. Nós, né, como igreja, a ADH em Irauçuba, temos provado de um avivamento naquele lugar onde o próprio Jesus está fazendo isso, né? A obra do Senhor, ela está alavancando naquele lugar de uma forma incrível. Em apenas 6 meses, muitas coisas aconteceram, né? Inclusive o povo de Deus que está ali chegando naquela igreja, como a demanda tem aumentado naquela Sim. igreja, e de uma casinha de oração que nós tínhamos na garagem da nossa casa, né, que começou com 4, 8 pessoas por aí no máximo. Agora, com 6 meses, nós já estamos com quase 300 pessoas ali conosco, congregando na nossa igreja. E com isso também aumentou a demanda de crianças, né? Sim. Temos muitas crianças lá. E essas crianças também, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Exato. A nossa igreja, ela está localizada em um centro de 4 periferias da nossa cidade, né?
de 4 comunidades vulneráveis da nossa cidade. Então são crianças que elas, além de ter a carência de receber a palavra de Jesus, receber mais do Senhor Jesus, eles também precisam de amor. Sim. Precisam de cuidado, de acolhimento, né? Sim. E a ágape, o diferencial da ágape é esse, porque no próprio nome ela carrega isso, né? Isso. O amor incondicional. Então, a gente tá vendo Jesus fazer uma obra linda ali em Irauçuba, porque nós estamos levando o amor incondicional de Jesus. Exato. E quebrando paradigmas, dogmas e regras impostas por homens, né? Sim. O amor de Jesus está transformando vidas, realidades e as comunidades naquele lugar ali em Irauçuba. Sim, e a gente vê isso com o resultado do trabalho crescente em tão pouco tempo, né? Tipo, a gente tá falando aí de um crescimento de 4, 8 para 300 pessoas em menos de um ano. Então, assim, isso realmente eu vejo a mão de Deus, né? Trabalhando resposta de oração, resposta de uma entrega, de um trabalho, né, profundo. E um diferencial que a nossa casa tem é esse trabalho com as crianças, né? A pastora Karina, ela é a responsável pelo Agape Kids e ela faz um trabalho sensacional, aonde nós temos a visão que as crianças, elas não são tiradas do culto só para não interromper, né? Ninguém é tia da escolinha, nós somos, né, pastores que ensinamos as crianças a palavra de Deus. Então, a Raquel, ela tem isso enraizado, né, muito no Sim. coração dela, porque veio já, aprendeu isso com a pastora, né? A pastora, essa semana tivemos um momento de mesa, de reunião, né, com os professores do Kids, e a pastora, ela tem essa liderança muito forte, e é muito bonito o trabalho que nós vemos com as crianças. E eu acho que, né, tem uma frase que diz: as crianças são o futuro da igreja. Eu não acredito nisso. Eu acredito que elas são o presente da igreja, né? Exatamente. Nós precisamos trabalhar nelas agora, né? Ajudar a formar o caráter delas agora. E como tu mesmo disse lá, tem crianças que, além da carência espiritual, elas têm uma carência de amor. Então, é necessário isso, né? Levar o amor. E isso tem de sobra, né, Raquel? A Raquel, ela tem todo um carinho Sim. com as crianças, ela é toda meiga, né? Na quinta-feira de célula, né? A gente estava lá em Capão Novo. E, meu Deus, assim, eu fui muito constrangida, assim, com as crianças, né? Eu cheguei, assim, aí já vem uma pequenininha, né? A Nicole, filha da Júcia e do Rafa, são irmãos aqui da igreja. E ela já tinha separado 2 ursinhos dela, que era para dar para a Prof. Raquel levar, né, e lembrar dela, assim. E tinha crianças que estavam recém ali me conhecendo, mas mesmo assim eu já recebi muita cartinha, muito carinho, assim, das crianças, e isso me constrange muito, porque eu recebo tanto de Jesus através delas. Sim. E como que elas têm tanta facilidade de representar o amor de Jesus, sabe? A gente vai apontando um caminho, sim, para as crianças, mas eles também nos ensinam muito. A gente que tem que estar sensível, né? A eles também. Eu acho que o adulto, ele vem com os seus conceitos e preconceitos, né? E a criança, ela vem pura, ela vem limpa, Sim. vem com o seu coração realmente aberto. E quando ela sente isso, aquela coisa de não, ele tá me amando verdadeiramente, ela há uma entrega da criança, Sim. né? E ambos foram alunos do college, né? Noé e Raquel. Os colegas. Foram colegas? Sim. Vocês Formaram eram- juntos. Ano passado, né? Sim. Eu cheguei na formatura de vocês aqui. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão de experiência e também Deus fazendo na vida de vocês em tão pouco tempo, né? Porque Noé e a Raquel, então, ano passado, passaram por esse processo de aluno do college. Hoje o Noé está lá pastoreando, né, a The Agape em Irauçuba, vendo um trabalho crescente. A Raquel indo, né, em tão pouco tempo também sendo enviada para lá, para estar fazendo trabalho com as crianças. E de aluno para professor, né? Essa semana você veio aqui dar aula, né? Aluno para professor, como é que é essa experiência, Noé? É incrível, né? É surreal. Na verdade, isso é para pessoas que creem profundamente no poder e no agir do Espírito Santo de Deus, porque não tem como mensurar ou explicar coisas que só o próprio Deus pode fazer. Exato. Por exemplo, eu vivo muita profundidade com Deus, e eu não estou aqui sendo exclusivista, não estou dizendo que só eu vivo Sim. isso. Muitas pessoas vivem e eu sou uma dessas pessoas que vivem.
Em tão pouco tempo eu já vi Deus fazer muitas coisas grandes acontecer na minha vida e no meu ministério. Eu só tenho 6 anos. De convertido. Só tenho 6 anos que eu estou convertido em Jesus, tá? Minha mãe orou 14 anos pela minha conversão. E eu tenho uma história, né? Porque eu não posso apagar o meu passado. Sim. É um testemunho muito louco da minha vida, muito conturbado que eu vivi. E quem me conheceu lá atrás, quando vê o que Jesus está fazendo na minha vida, eles se tornam crentes. Porque somente Jesus poderia e pode fazer o que ele está fazendo na minha vida em tão pouco tempo. Então, eu venho de uma história onde eu sou arrancado ali da droga, né? E não falo qualquer droga, da cocaína, do crack, do álcool, né? Da prostituição, da homossexualidade. Eu sou arrancado dali pelo próprio Jesus. E ele me coloca no centro da vontade dele, que é no Evangelho de Cristo. Né? E depois que eu provei dessa profundidade do Evangelho de Cristo, é onde eu falo que a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque nada para mim começou mais a fazer sentido. Nada fazia sentido para mim, a não ser buscar Jesus com muita intensidade. Na minha cabeça funcionava assim, cara, se eu passava 3, 5 dias virado, só bebendo, usando droga, e nada fazia dormir ou parar, por que eu não posso fazer isso por Jesus? Sim. Às vezes a minha mãe ficava, menino, tu não pode passar 20 dias sem comer, porque às vezes eu trancava e passava 21 dias sem comer nada, só bebendo água, né, jejuando, buscando a presença. E quando isso acontecia, minha mãe ficava muito preocupada, dizia, mãe, eu fazia isso usando droga, eu não morri. Por que eu vou morrer agora jejuando e buscando a presença de Deus? Pelo contrário, eu vou ter vida e vida com abundância. E essas minhas profundidades, essas minhas intensidades com o Senhor me trouxe aqui. Porque quando Jesus ele encontra em uma pessoa um coração disposto, sincero e disponível, tá, para viver essas profundidades com ele, essas intensidades com ele, ele acelera o tempo, ele acelera as promessas. Tem gente que já poderia estar vivendo coisas assim iguais ou até maiores com Jesus, mas não se permite viver isso com Jesus. Não dá a chave do acesso para Jesus fazer o que ele quer fazer. E a gente precisa, sim, se entregar por total a Jesus, por completo a Jesus, para a gente ver as promessas acontecer com intensidade nas nossas vidas. Se a gente não faz isso, Dil, a gente vai viver uma vida da mesmice, um evangelho de mesmice. Um dia vai acontecer, costumo falar nas minhas ministrações. Tem gente que tem promessas lindas, grandes, gigantes, mas está deitado na rede com o cartão do Bolsa Família na mão. É verdade. Esperando, sabe? Isso. Esperando. E não vai acontecer assim. Você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Né? Ele fala isso bem claro para Josué, né? Seja forte e corajoso. Isso. Em outras palavras, esforça-te que eu te ajudarei, né? A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Sim. E eu chegar até aqui foi sempre eu fazendo a minha parte. Como você bem sabe, eu era diretor de uma escola, eu sou pedagogo formado, pós-graduado. Eu larguei tudo. Pois eu ia te perguntar, como é que tu veio parar aqui? Loucura. Como é que tu conheceu o college, largou tudo e veio pra cá? É uma loucura. Deus, ele ama trabalhar e pegar a gente ocupado. Tá? Ele ama fazer isso. Dificilmente ele vai pegar uma pessoa desocupada para fazer algo grande. Ele pega e faz alguma coisa, mas algo grande ele vai pegar alguém que já está ocupado. Eu estava ocupado, eu estava na sala, né? Estava coordenando uma sala como gestor de uma escola. E aí, nesse dia, o Senhor falou comigo dentro da minha sala, da direção da escola, e disse, olha, eu quero que tu saia dessa terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então eu comecei a fazer muita prova com Deus, porque imagina, eu me formar, me pós-graduar, chegar ali no emprego que eu queria. Sim. Uma voz dizer, sai daí. É meio louco, né? Lembra alguma coisa lá de Abraão, né? E aí eu escutei essa voz falar comigo. Ela falou muito claramente, internamente dentro de mim. Fiz muita prova de Deus e surgiu a oportunidade de eu ir morar em Curitiba. E quando eu fui morar em Curitiba, tudo deu errado. Eu falei para todo mundo que Deus estava falando comigo, que Deus disse que eu largasse tudo, entreguei meu cargo, eu fui na secretária de educação, entreguei meu cargo, vendi minha moto, larguei minha casa, que eu tinha um conforto do mundo na minha casa, para escutar o comando dessa voz. E quando eu chego em Curitiba, eu não tenho mais nada, tá? Não tenho emprego, não tenho transporte. A casa que eu fui morar, aconteceu um negócio lá e
E agora o que eu tinha era um colchão emprestado para dormir no chão. Eu tinha uma coberta emprestada, uma toalha emprestada e uma garrafa PET. Eu não tinha nada na casa. E eu não podia falar isso para ninguém. Por quê? Porque quando eu saí de lá, eu disse que Deus falou comigo. Sim. E que Deus é esse que falou comigo e se arrependeu e fez eu voltar para o meu lugar da onde Ele pediu para eu sair. Sim. Às vezes as pessoas, Julia, elas não entendem que mesmo a gente recebendo uma palavra vinda de Deus, vai ter dias maus que vai fazer querer nos desistir da missão. Mas vai ser nesses dias maus que Deus vai provar a nossa fé. Os dias maus, eles vão vir para saber o limite da nossa fé. Exato. E se a gente suporta passar os dias maus acreditando naquela palavra liberada de Deus para nossas vidas, Ele nos leva para o lugar de propósito. Exato. Se a gente desiste no primeiro dia ruim, na primeira oportunidade do dia mau, a gente desiste no meio do caminho, a gente não chega no final do processo. Exato. E tem uma frase que diz assim, ó, só vive o propósito, quem suporta o processo, né? E a gente suportar o processo é que é o difícil. Sim. E quando eu cheguei em Curitiba, aconteceu coisas terríveis comigo. Só que lá era o meio do propósito. Sim. Então, veio um amigo meu da Costa Rica, outro missionário, e ele disse, eu tô passando por aí, eu vi que eu desci em São Paulo, ia para Garopaba, para Santa Catarina, para fazer o revival, né? Sim. E aí ele disse, eu tô passando onde que eu tô, passa quase na calçada da tua casa. Eu posso passar aí? Eu disse, pode. E o João, que é lá da Costa Rica, ele fez o revival conosco, ele passou e me fez o convite, eu já estava inscrito em outra escola, na Avalanche, né, lá no Espírito Santo, e acabei desistindo e fui pro revival. Então, fui para Curitiba, de Curitiba fui para Santa Catarina, e em Santa Catarina aconteceu o fato mais interessante da minha vida até aqui. Antes de eu ir, eu tinha ido para um culto com o João e uma senhorinha, aquelas irmãs do coque, né? As poderosas, que né? a gente até treme a perninha quando vê. Morro de medo dela. Ela veio até onde eu estava e ela disse assim, Noé, Deus está falando para você que você pode pedir o que você quiser e Ele vai conceder a você. Então, tipo, naquela hora, só eu sei o processo que eu estava passando. Eu poderia ter pedido um carro, uma casa, né? Muito dinheiro na poupança. Só que eu sabia que tudo aquilo estava acontecendo comigo porque eu não tinha uma liderança espiritual para poder estar, naquele momento, me conduzindo espiritualmente. E eu disse, o que eu disse para Deus de boca fechada foi, Senhor, me apresenta o meu pastor e a minha igreja que eu devo congregar. Uau, que forte, hein? Eu não quero ficar sem congregar e nem sem uma liderança espiritual, porque eu vou morrer, eu dizia isso. E eu disse e esqueci. E geralmente quando a gente esquece é que Deus faz, né? E fui para Garopaba, fui para Santa Catarina. E num dia que a gente estava tendo uma aula, né, lá no Revival, o Nery, né, o missionário Nery, que aqui estava dando aula de paternidade. E eu não tinha pastor e nem tenho pai. Eu sou órfão de pai. Eu tava chorando muito. E aí, quando eu tava chorando, que eu abri assim o olho, eu vi um gordinho barbudo na minha frente assim. Você imagina quem seja, né? Quem será? E quando eu abri meu olho, que eu vi esse gordinho barbudo que eu nunca tinha visto na minha vida, Deus fala comigo e diz assim, vai lá, abraça ele e chama ele de pai. Uau. É louco isso, que era para eu fazer isso com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Sim, nem sabia quem era. Não sabia quem era, nunca vi, não sabia nem qual era o tom da voz dele. E eu disse, eu não vou. Que loucura, não existe isso. Sim. E eu não fui. E à tarde, quando a gente foi pra praia, um momento lá na praia, a Letícia, que é missionária aqui, ela chegou próxima a mim e disse, Noé, você sabia que o pastor José que é um pai para mim? Sabia que ele me cuida como uma filha? Sabia que lá na base a gente é assim e tal, ele é um paizão. E começou a falar de paternidade dele para com eles. Sim. E eu disse, não, tá de brincadeira. Isso aqui é o próprio Deus falando, sabe? E eu fiz prova de Deus. Eu disse, porque de lá a gente ia pra uma praça evangelizar. Eu disse, se daqui da praia pra praça eu encontrar ele lá, eu falo com ele. Se ele não estiver na praça, não é de Deus. Era só uma voz qualquer. Quando eu chego lá, a gente começa a evangelizar, ele não tá. E eu esqueço. Quando eu viro assim de lado depois, tá ele e a pastora Karina de lado. Uau. Eu, ai, meu Deus. Tá bom, Senhor.
Tá, eu vou lá. Imagina a vergonha de eu nunca conhecer ele e falar um absurdo desse. Sim. É como se eu não te visse nunca na minha vida, Júlia. E eu chegar assim, ó, Júlia, Deus mandou te chamar de mãe. Sim. Vai dizer, que menino doido, né? E aí eu fui lá, pastor, é porque aí aconteceu isso, eu sou do Ceará e tal. E na aula de paternidade, eu tinha falado algo pra Deus e tal. E eu lhe vi lá e Deus mandou lhe abraçar e chamar de pai. E ele encheu os olhos de lágrimas junto com a pastora Karina. Ele olhou assim para a pastora Karina, ela olhou assim para ele. E ele disse assim, Noé, deixa eu te falar uma coisa. Isso era no 3º dia de escola. E ele disse assim, deixa eu te falar uma coisa. No 1º dia da escola, que eu lhe vi passar com escova e uma pasta de dente na mão, você foi escovar os dentes, você passou, disse para Karina, ó amor, ele aí vai morar com a gente lá na base. Uau. Deus já estava falando. Preparando já estava tudo, preparando tudo. Eu que, às vezes, a gente tem uma incredulidade em achar que as loucuras de Deus, pra gente também é uma loucura. Mas, Sim. às vezes, as loucuras de Deus é uma sanidade de Deus. É o próprio Deus trabalhando da maneira correta dele. Né? E aí, eu não tive dúvida. Tá? Depois disso, várias pessoas dentro do Revival começaram a me ver morando aqui. Só que eu não sabia que a base era no Rio Grande do Sul. Por eu ver eles todos os dias lá, Sim. eu achava que a base que eles me convidavam para vir era em Santa Catarina. Sim. E aí, quando ele pega e diz assim, Noé, você vai fazer o Vidas de Carnaval com a gente, você arruma aí que você vai. Tá bom. E aí você vê, se você quer mesmo, você fica morando lá com a gente. Eu disse, tá bom. Aí liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu vou ficar agora morando aqui em Santa Catarina. Sem saber que a base era aqui. E aí botei as coisas no carro e a gente veio. Quando a gente parou no meio do caminho, já depois de Santa Catarina, quase aqui, eu desço do carro, o pastor Josequiel junto com a Bruna, eles olham pra mim e dizem assim, ô Noé, e aí, preparado pra morar no Rio Grande do Sul? E eu, quê? Pra onde? A gente tá indo, chegando aqui no Rio Grande do Sul. Eu disse, não, o senhor não disse pra mim que era no Rio Grande do Sul. Eu não te falei que era no Rio Grande do Sul. Não, não falou, o senhor disse que era pra uma base. Eu não sabia que a base era aqui no Rio Grande do Sul. Pastor, o que é que um cearense vai fazer morando no Rio Grande do Sul? Frio! Aqui, hoje eu tô pra morrer. Só Deus sabe como eu tô aqui de frio. E eu disse, não tem lógica. Quando eu tava procurando a lógica, Deus me fez lembrar da voz lá da sala da direção, da coordenação. Ele disse, eu disse que você saísse da sua casa, da sua parentela, que eu ia lhe levar numa terra que eu te mostraria. Não foi a terra que eu programei, foi a que ele estava preparando. Exato. E a terra era essa. Porque foi aqui, Julie, que eu descobri o meu propósito de vida. Foi aqui na base missionária do Vidas para Cristo, aqui na DAGAP, que Deus, ele efetivou o meu propósito de vida. Sim. Até aqui eu não sabia o que Deus queria para mim. Até me emociona falar isso. Porque tem gente, Julie, que vê esse lugar aqui só como mais um lugar. Isso. E esse lugar não é só mais um lugar. Essa base missionária, ela foi montada, ela foi construída, instituída pelo próprio Deus. As pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que vêm aqui, as pessoas que... E eu não estou idolatrando, eu não estou enaltecendo nada, que eu estou falando algo da parte do céu. Que a pastora Karina, eles foram um instrumento de Deus poderoso da efetivação das promessas de Deus na minha vida. Amém. A importância de você ter uma liderança sensível ao Espírito Santo de Deus é que faz as promessas de Deus ser efetivadas legitimamente na sua vida. Exato. Hoje a Raquel está indo pro Ceará, pro Nordeste comigo. E se alguém for olhar pro histórico da Raquel, vai achar impossível isso estar acontecendo. Quando a Raquel chegou aqui, a gente estava junto, ela falava a vida, Noé, eu larguei meu emprego, e todo mundo dizia que era uma loucura e tal. E tem só um ano que isso aconteceu. A gente chorou muito junto, né, Kel, aqui na sala, a gente tinha muitos momentos juntos. E quem olha para a história da Raquel, é impossível, Julie. Sim. Hoje a Raquel está indo lá para o Ceará ser uma missionária enviada pela agência missionária, que é a DAGAP aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Pela bênção dos pastores dela, debaixo da bênção dos pastores, da liderança e da igreja local. Exato. Ela não está indo para um turismo. Exato. Ela não está indo lá só a mais uma viagem de descobertas. Ela está indo ser missionária no campo. Exato. E isso é muito forte, né?
E sai daqui, não sai como uma folha, né, Raquel? Sai com base, sai com respaldo e ainda assim sai com todo aquele cuidado. O pastor e a pastora, eles continuam cuidando, eles continuam zelando, né? E também quero que tu fale um pouquinho, Raquel, como é que tu chegou aqui? Porque eu sei também que foi assim, de repente, né? Sim. Morava longe, não morava aqui, né, Não, Raquel? em Santiago. Em Santiago, e também foi assim, largou tudo para estar aqui, né? Como é que foi, Raquel, há um ano atrás, para estar aqui? Uma história bem longa, né? Mas foi em 2022. 2022. Tinha sido, na verdade, um ano antes, mais ou menos, foi o ano em que o Senhor começou a me liberar palavras a respeito de missões, né? Porém, a gente morava na cidade de Santiago, né? Interior do Rio Grande do Sul. E era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muitos habitantes e também não se ouvia falar muito a respeito de missões, né? A maioria das igrejas, assim, não tinha essa visão missionária, não tinha missionários enviados, era muito difícil, assim, né? E então, quando o Senhor começou a me falar sobre isso, eu comecei a achar uma doideira, né? Porque a minha realidade era totalmente diferente, né? A nossa igreja também era uma igreja de bairro, assim, uma igreja menor, assim, não tinha muitos membros, mas existia uma palavra do Senhor, né, sobre a minha vida. Então, eu decidi crer e buscar cada vez mais no Senhor, né? Eu falei, Senhor, me envia, né, para onde o Senhor deseja que eu vá. E foi em Missionária Arde no Teu Coração, aonde muitos querem estar e não foram chamados para estar. O Senhor te escolheu e te chamou para estar nesse lugar. E eu lembro que ela falou isso, assim, ela virou e olhou para os meus pais, né, os meus pastores na época, e ela falou assim para eles, aproveitem o tempo que vocês têm com a Raquel, porque vai chegar um tempo que ela vai ser só visita na casa de vocês. E aí eu lembro que ela falou isso assim para mim e eu agarrei aquela palavra, mas ainda assim a minha realidade era totalmente diferente, né? E aí foi passando os meses assim, isso foi acho que em junho, porque julho foi quando o pessoal, né, os missionários da turma de 2022, o college, foram fazer um prático na minha cidade, né, lá em Santiago, lá na nossa igreja. E quando eles chegaram lá, eu não conhecia o pastor Josequiel direito, não conhecia o projeto, assim, só sabia que tinha uma equipe de missionários que ia para lá fazer um período prático. E eu lembro que eles foram chegando assim com os carros e começou a acender uma chama assim no meu coração. Eu olhei os carros chegando e eu comecei a me dar um desespero, eu comecei a chorar. E eu não sabia o que estava acontecendo, né? Não sabia, mas existia algo assim no meu coração. E aí eu lembro que a gente conversou ali, aí eu comecei a conversar com algumas meninas. Uma dessas meninas, que era a Manu, o Senhor tinha me mostrado ela em sonho. E aí, no sonho, eu conheci ela pessoalmente e a gente conversava muito. Uau. E aí, quando eu olhei assim ela pessoalmente, eu vi, meu Deus, essa menina é a menina do meu sonho. E aí, foi a menina que mais conversou comigo. A gente começou a conversar muito. E era muito estranho, porque eu sabia que algo ia acontecer, só que eu não sabia o que era. E aí, quando foi na sexta-feira, num culto de noite, terminou o culto e a Letícia veio orar por mim. E ela orou por mim a respeito de um tempo de ativação. E nisso, de tarde, eles tinham feito uma intercessão e tinha saído meu nome na intercessão. Só que ninguém sabia que eu era Raquel, né? E aí Deus tinha dado aquele nome para eles. E aí, quando foi no sábado, assim, eu acordei sentindo muito forte a presença de Deus e chorando, assim. Eu fui trabalhar em lágrimas. Eu cheguei no meu serviço e eu não trabalhava em supermercado, né? Eu cheguei no meu serviço e eu não sabia o que fazer, assim, porque para mim parecia como se aquele ambiente já não era mais para mim, sabe? Eu já não conseguia, naquele dia eu não consegui trabalhar. Naquele dia eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que eu saí assim, fui para dentro do banheiro e comecei a orar, comecei a pedir, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? O que o Senhor quer falar comigo? E nada. Aí eu saía também, não, mas eu vou focar, eu vou tentar trabalhar. E aí eu ia tentar fazer alguma coisa e eu não conseguia. Era muito estranho, porque eu já estava há 2 anos lá e eu ia fazer as coisas que eu fazia todos os dias. Mas naquele dia em específico eu não conseguia fazer. Eu não conseguia. E aí, de novo, eu saí assim, não, eu preciso orar. Aí eu fui assim para dentro do banheiro de novo. Aí eu orei e o Senhor falou assim comigo, até aqui
se tu quiser, tu pode escolher ficar aqui e seguir com aquilo que tu quer pra tua vida. Mas se hoje tu decidir largar tudo e vir pra mim, eu vou te mostrar aquilo que eu tenho preparado pra ti. Uau, que forte, hein? Sim, e aí eu, meu Deus, eu saí desesperada, chorando, assim, meu Deus, como é que vai ser? Aí nisso foi num sábado. E aí eu chamei, né, o pessoal lá do mercado e falei, olha, eu preciso... Chamei a minha líder, eu falei pra ela, olha, eu preciso... eu recebi essa direção do Senhor e eu preciso ir pra casa. Eu acho que eu vou abandonar tudo aqui e vou seguir aquilo que eu tô sentindo que Deus tem pra mim. Ela falou assim, vai pra casa, né? Conversa com os teus pais, né? Porque igual tu recebeu isso do Senhor, mas precisa ter uma direção, Sim. né? E eu orei muito assim, eu falei, eu vou pra casa e se eu tiver uma direção dos meus pais, né? Se eles me abençoarem, eu vou. E aí eu cheguei em casa e os meus pais tinham saído com o pastor Josequiel e a pastora Karina, né? Eles tinham ido no centro. E aí eles demoraram para chegar. E nisso já era quase umas 2 horas da tarde e eu tinha que estar 1 hora no trabalho. E a minha mãe chegou assim, meu Deus, o que tá fazendo em casa? Tá atrasada. E aí eu falei assim, mãe, então, a gente tem que conversar. A gente precisa conversar. E aí eu lembro que eu chamei eles para conversar. E expus meu coração, né? Falei o que eu tava sentindo. E aí eles falaram pra mim, desde o primeiro dia a gente sabia que isso ia acontecer. Uau. A gente já tava sentindo. Então, a gente acredita no teu chamado, acredita naquilo que Deus tem pra Legal. ti. A gente sabe que a gente te lançou pro Senhor. Então, a gente te abençoa e vai. E aí eu lembro que a gente saiu de Santiago, nós fomos para o Prático em Santa Maria, né? Já foi junto Já com fui eles? junto com eles, sim, já fui fazer um prático, né? Aí a gente foi em Santa Maria, tivemos dias incríveis lá e era muito, ao mesmo tempo que era estranho, assim, diferente, né? Ao mesmo tempo eu sentia como se eu toda a vida tivesse feito aquilo, sabe? Sim. Eu me sentia muito... Parte. já, sabe? Não sentia, assim, muita diferença, assim, sabe? E aí a gente começou a conversar, assim, aí eu fui conhecendo a galera, fui descobrindo como é que era aquele ambiente missionário, né, e tudo mais. E dia 1º de agosto foi quando eu cheguei, né, que a gente fez essa viagem até Santa Maria. E dia 1º de agosto a gente chegou aqui na base. E eu lembro que eu coloquei o meu pé aqui dentro e eu falei assim, cheguei em casa. Uau. E aí eu fiquei assim, mas como cheguei em casa, né? Nem eu conheço o lugar. Esse lugar é totalmente diferente. Aqui não é minha própria casa. Mas eu lembro que eu falei isso, assim, cheguei em casa. Aí eu lembro que a pastora Laura, ela veio e me deu um abraço, assim. E a pastora Laura me deu um abraço, parecia que ela já me conhecia, sabe? Parecia que eu fazia parte da família, era a missionária que chegou junto. E aí, desde aquele dia, assim, eu comecei a entender, dia após dia, aquilo que Deus tinha para mim. Amém. Claro que nesse tempo, sim, teve momentos difíceis, porque não é fácil você abandonar tudo, você sair da sua cidade, você deixar sua família, né? Você ir por uma realidade E viver totalmente na completa diferente. dependência de Deus, Exatamente. E aí eu fiz as escolas, né? Fiz o Vidas para Cristo 2023, fiz o Vidas para Cristo de Carnaval e depois começou o college, né? Aí quando começou o college foi assim, porque eu tinha vindo para cá pro college, né? Sim. E aí quando começou o college, sim, foi um destravar, assim, de Deus na minha vida, sabe? Eu digo que o college é muito profundo, assim, e tem o poder de mostrar um destino para as nossas vidas, Isso. né? Porque a gente começa a escola, a gente não sabe a direção que tu vai ter, tu não sabe o que vai ser os próximos meses, mas o tempo vai passando e Deus vai liberando cada palavra. Eu lembro que no Uruguai, esses dias eu estava comentando com algumas meninas de que eu recebi uma palavra lá no Uruguai de que as coisas comigo Deus começaria a fazer de repente. Nós falamos E isso. a gente estava falando início. sobre isso, né? A gente estava falando sobre isso há um tempo atrás, eu agora estava lembrando. E eu lembro que Deus me liberou, assim, essa palavra lá. Eu pensava, meu Deus, mas como que vai ser? E aí, quando a gente foi pela segunda vez na Argentina, foi o período em que a gente estava quase findando a escola, né? Foi em setembro.
E eu lembro que Deus queria muito que eu entendesse o meu chamado integral, assim, na missão, né? E foi um tempo, assim, que foi de muita luta, Sim. sabe? Que eu tava me sentindo numa prensa, assim, por Jesus, sabe? Mas eu sabia que aquele tempo era necessário para tudo que eu tô vivendo hoje, Sim. sabe? Que o Senhor estava forjando algo no meu coração, no meu caráter, assim, para que eu entendesse que eu era dele, a provisão vinha dele e eu precisava confiar. Uau. Não era mais na força do meu braço, porque eu trabalhava desde os 15 anos de idade, né? Tô com 21. Então, eu sempre, queria comer uma coisa, eu tinha dinheiro, comprava. Queria tal coisa, podia ir lá e comprar, né? Então, você viver totalmente na dependência do Senhor é desafiador. É desafiador. E você precisa ter muita certeza e convicção, né? Do seu chamado, daquilo que Deus tem pra ti, assim. Então, eu lembro que naquele tempo, assim, Deus começou a me mostrar, sabe? Que eu precisava ter convicção nisso, precisava fortalecer o meu relacionamento com Ele, que Ele ia me direcionar para aquilo que eu precisasse. Amém. E o tempo foi passando, né? Esse ano eu não imaginava ser enviada. Não Tão imaginava rápido, tão né? rápida assim, né? De repente. De repente, do exatamente. Senhor, né? Foi nessa mesa aqui, o pastor voltou lá do Ceará e ele sentou aqui nessa mesa. E eu tava, acho que exatamente nesse lugar aqui, eu acho que foi. Eu Aí, acho ó. que foi nesse lugar. Sim. E aí, eu tava sentada, assim, e eu lembro que o pastor falou, o Noé tá só te esperando lá, filha. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí todo mundo virou, assim, todo mundo olhando pra mim. Eu, socorro, o que eu faço? Esperando uma resposta. Esperando uma resposta, né? E aí eu lembro que, ao mesmo tempo que eu sempre falei que quando fosse para mim ser enviada, eu queria receber uma direção de Deus, né? Sim. Que Deus colocasse algo no meu coração. E também usasse a vida dos pastores, né? Para testificar isso. E eu lembro que daquele dia depois a gente foi para reunião, escola de discípulos, né? O pastor começou a falar a respeito de liderança. E eu lembro que Deus começou a me incomodar, assim. Tá preparada? Tá pronta? Eu tô começando a colocar algo no teu coração. E eu, será que é de Deus? Isso eu falei, não. Acho que o pastor falou isso só lá na mesa, né? Aí agora ele não vai falar mais nada. Aí, pra minha surpresa, no final da reunião, ele fala assim, irmãos, orem pela vida da Raquel nesses dias. Eu tava E na a gente reunião. a gente tá orando sobre enviar ela lá pro Ceará. E aí eu lembro quando ele falou isso, assim, veio uma chama, assim, no meu coração. Que sabe? legal. Uma chama, assim, no meu coração. E nisso, há mais ou menos um mês atrás, antes dessa reunião ali da escola de discípulos, a gente estava numa reunião do Kids e a pastora tinha ido para lá, para o Nordeste, levar o Vilar e a Luana, né? E eu lembro que a pastora falou para a gente na reunião sobre o quanto ela via necessidade de ter alguém para pregar o evangelho para as crianças do Nordeste. E eu lembro que ela começou a compartilhar, começou a falar algumas coisas a respeito. E algo eu comecei a sentir no meu coração. Mas até então eu pensava, não, só talvez Deus está me incomodando com isso, que é para mim orar, né? Sim. A gente nunca acha que... né? Aí eu pensei, não, eu vou orar, né, sobre isso, né, sobre as crianças, para que Deus mande, né, alguém capacitado para lá. Mas nunca imaginava que era eu. A gente se assusta, né, com os Sim. de repentes do Senhor. Sim. Mas eu vejo que é como o Noé falou ali, quando Deus ele encontra um coração disposto. Sim. Porque quem atrasa as coisas do Senhor na nossa vida somos nós mesmos. Sim. Eu vejo que tá funilando o tempo, né? O Senhor está às portas, então mais do que nunca o Senhor tem pressa em fazer através das nossas vidas. E às vezes a gente fica retendo aquilo. Sim. E aí um crentão de 20 anos de igreja, olha às vezes um que chegou há um ano, pastor de igreja, tá, mas como? E eu não? Mas como? E eu não? E aí às vezes Sim. questiona isso. Mas é a questão da entrega mesmo, entende? O Senhor, ele quer isso, ele quer Sim. um coração disponível para que ele possa trabalhar, né, não é? E sabe o que eu acho legal? Tipo, a Raquel não é a maior pregadora daqui. Não é a maior levita daqui, não é a maior musicista daqui. Mas o chamado dela específico para a criança é um dos maiores daqui. Exato. Tá? Imagina só um campo missionário sendo impactado por alguém que não prega como
o Billy Graham, que não louva como Cassiane, exato, não toca que nem o Thales Roberto e tal, mas chegou no campo e impactou uma comunidade de crianças carentes. Isso é ser missionário. Exato. O missionário, ele não precisa ter holofotes para ele fazer a obra do Senhor Jesus. Exato. Ele efetivar o evangelho de Cristo aos povos não alcançados. O missionário, ele tem o seu chamado específico para cada povo, geração e pessoas. Sim. É por isso que às vezes, Gil, as pessoas elas vêm falar comigo, aí dizem assim, eu acompanho muitas pessoas que vêm da homossexualidade, né? Inclusive lá na igreja tem 2 mulheres trans, né? Elas ainda não aceitaram Jesus, mas não perdem culto. Sim. Estão lá assistindo palavra. Eu amo a vida delas, sabe? Assim, demais. Sim. Inclusive, são um amigo desde criança. E eles estão lá, elas estão lá, aliás. E uma das coisas que a gente sempre conversa, porque eu tenho essa abertura, né, de conversar com elas, é que hoje eu entendo porque que Deus ele permitiu eu passar por todo esse trajeto que para as pessoas era maldição. E hoje eu entendo que aquilo nunca foi maldição. Exato. Aquilo foi bênção. Por quê? Porque Deus estava me capacitando para um povo. Exato. Estava me capacitando. Tudo que eu vivi, meu testemunho construído, tecido no Senhor, para até quando eu me encontrasse com Ele, ia servir para ajudar um povo específico. Sim. Tá? Você vê a história de Paulo, e Deus ele permitiu Paulo fazer tantas coisas, matar crente, prender crente, perseguir a igreja do Senhor, até ele se encontrar com Jesus. Exato. Só que depois que ele tem um encontro com Jesus, Paulo ele já é capacitado, instruído, né, para entrar em lugares que só ele poderia entrar. Porque ele tinha um povo que só ele poderia alcançar. Ele tinha uma bagagem para aquilo. Exatamente. E aí a gente começa a entender isso sobre o chamado missionário. Eu não sou bom no Kids. Olha que loucura. Eu sou pedagogo, eu sou formado em pedagogia. Só que quando eu fazia as práticas, né, que no nosso caso a gente chama os estágios. Sim. Quando eu fazia os estágios, eu via 3, 4 crianças chorando ao mesmo tempo. Eu faltava enlouquecer. Eu dizia, Deus, eu não dou para a sala de aula. O que é que eu estou fazendo na pedagogia, Senhor? Senhor, eu só quero ficar nessa área se for para me ensinar gente grande. Sim. Ir para a universidade, essas coisas. Hoje eu sou professor universitário, tá? Ensino gente grande, porque eu pedi isso a Deus. Sim. Mas o chamado para crianças não é para todo mundo. Exato. Se eu boto uma criança no meu braço, a criança chora, eu já me desespero. Toma, mãezinha, toma aqui a criança. E a Raquel, e como outras profs aqui, elas nasceram para aquilo. Isso. Eu gosto de pregar a palavra. Eu me sinto bem pregando a palavra de Deus. Mas quando se trata de eu pregar a palavra e ministrar isso a muitas crianças, eu não consigo lidar com isso, entende? Ai, não, tu não gosta de criança. Eu amo crianças. Mas eu sou apaixonado por crianças. É a habilidade de cada um, né? Tá? Exato. Isso. Agora, esse não é o meu público. E a gente tem que aprender a diferenciar isso. Exato. Porque a gente pensa, você é crente, você é pastor, você é missionário, você tem que fazer isso e assim. Você vai frustrar um ministério. Exato. Um chamado. Verdade. E ontem eu estava nessa mesa falando com o pastor sobre isso. Já era tarde da noite, a gente estava falando sobre isso. Que tem gente, Gil, que vai ser chamado, que tem um chamado incrível, um chamado evangelista. Ele chega lá, ganha várias vidas para Cristo, prega a palavra e tal. Mas se botar ele dentro da igreja para cuidar, aí é terrível. E já tem gente que não tem esse dom de ir pro meio da rua, pregar nos becos, vielas, favelas. Mas se colocar ele na gestão de uma igreja, ele vai dar um show. Exato. Né? Nós temos aqui o Carvalho e a Ana. Eles são um exemplo vivo disso. Eles dão um show na administração dessa casa, né? E eu não vejo eles fora, eu vejo eles dentro. Né? E eu acho que vocês pensam a mesma coisa. Com certeza. Né? E meu chamado, eu vejo isso. Eu já me vejo fora, eu não me vejo dentro. E por eu não ser tão bom dentro em algumas áreas, Deus está enviando. Exato. Ele sabe da necessidade da igreja dele. Exato. A igreja não é do Noé. A igreja não é do pastor Josequiel. Essa igreja é do Senhor Jesus. Exato. E aí, lá eu tô falando de mais de 30 crianças. Viu, Raquel? Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Mais de 30 crianças mais de 30 crianças de bairro vulnerável. Sim. Então, há uma dificuldade, há um nível a mais, né, para saber lidar com esse público. Exato. Entende?
a minha oração, tinha dias que a minha oração é: Senhor, eu preciso de alguém aqui que possa lidar com essas crianças, porque elas estão interrompendo a palavra. Porque na hora da palavra chorava, gritava, corria e tal. E isso interrompia o entendimento da palavra. Sim. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Quando eu interrompo isso, eu interrompo a fé de alguém. Ela vem por aqui. Então, se alguém, a criança grita, chora, corre, tira a atenção e você para de escutar a palavra. E eu orei muito, orei. O meu espírito tá ligado com o espírito do meu pastor. Mas a gente pensa muito bem. Hoje eu tô lá como pastor, não porque eu sou bonitinho, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu sou... Não, eu não tenho nada disso, né? Eu tô lá porque o meu pastor, ele viu em mim um chamado pastoral a qual nem eu mesmo apostava ouvir. E aí é que é a importância de nós termos líderes sensíveis à voz de Deus, né? Voltamos a esse ponto, né? De ter uma liderança sensível à voz de Deus. Gil, se o meu pastor Josequiel, tivesse chegado para mim, tivesse dito: eu vou te consagrar hoje, eu não queria. Porque dentro de mim eu não me acho capaz. Sim. Ontem nessa mesa eu dizia: pastor, eu não sou um bom pastor. Eu dizia para ele: meu filho, você é um bom pastor. Eu disse: não, pastor, eu não sou. E a pastora Karina: filho, tu é um excelente pastor. E eu não me sinto, eu não me acho. E eu acho que esse é o segredo de Jesus na vida de alguém, sabe? É você não se sentir, é você não se achar. É você colocar a honra e a glória para o Senhor Jesus, porque as coisas acontecem por meio dele, sabe? Sim, exatamente. Quando a gente quer achar que a gente é, que a gente faz, que a gente pode, aí as coisas não andam como tem que andar. Mas quando a gente diz: eu não sou, não posso, eu não tenho, aí ele diz: opa, tá no lugar onde eu queria. Sim, porque é tudo dele, né? Por ele, pra ele, é ele quem faz. E como eu vou glorificar o Senhor, sendo que eu sou a glória? Com a minha habilidade, com a minha talento. Eu me glorifico, eu tiro a glória do Senhor. Exato. E quando as pessoas veem em mim, porque olha, como eu comecei falando aqui, lá onde eu estou é na minha terra da vergonha. Todo mundo viu, Raquel, eu cheirando cocaína nas mesas do bar, virando litros de cachaça, subindo nos paredão e descendo lá nos paredão, assim, com danças obscenas, me prostituindo nas pistas com caminhoneiro. As pessoas viram na minha cidade isso. E agora eles estão vendo Noé pastor. Exato. Entende? Então, para eles é uma loucura isso. E exatamente por causa disso, Jesus está fazendo o que ele está fazendo. Exato. Porque eu me coloco no lugar da humilhação. Exato. E a Bíblia fala muito bem sobre isso. E algumas pessoas, elas disturpam essa passagem bíblica que diz: aquele que se humilha, eles dizem, quem for humilhado. Não é quem for humilhado, é aquele que se humilha será exaltado. É o que se põe no lugar de humilhação. E eu me coloco nesse lugar todos os dias da minha vida. E o que eu acho lindo é que lá em Isaías 61:7 diz assim: na tua terra da vergonha é aonde eu te trarei dupla honra. E hoje eu estou ali por 2 motivos. Primeiro, por ouvir e obedecer à voz de Deus. Segundo, por acreditar naquilo que Deus falou para minha liderança. Isso. Eu estou debaixo de obediência. Por mim eu não estaria mais lá. Sim. Mas eu acredito naquilo que eles escutaram. Exato. A minha vontade era de estar vivendo o que eu quero viver no meu chamado. Sim. Mas para esse tempo eu estou obedecendo à vontade de Deus. E obedecer à vontade de Deus é isso, Raquel. Exatamente. É você largar tudo isso aqui. É isso que... É você ir e cuidar do povo que Deus preparou para você. Sim, é isso também que Deus tem falado muito comigo. Porque, como Noé falou, né? Não tem a ver com as nossas habilidades. E é muito louco porque Deus, ele não chama aquele que... sabe, Deus nunca vai te chamar para algo que tu saiba fazer, que tu já está pronta para aquilo, né? Ele sempre vai... Deus falou muito forte comigo a respeito de que Ele estava me chamando porque eu estava sendo obediente à voz dEle, porque eu tinha me colocado nesse lugar de dizer: Senhor, eis-me aqui. Aonde o Senhor quer que eu vá? Qual a necessidade? Aonde que é para mim estar? E então Deus nesse tempo direciona isso, né? Então eu entendo que eu não sei como vai ser, mas eu tenho a certeza de que o Senhor está comigo. Então, se Ele me chamou para essa missão é porque Ele vai me capacitar, né? Como aquele dia que tu me deu aquele presente, né? Lindo. Eu lembro que eu recebi uma palavra de Deus de que Deus me daria as ferramentas certas,
né? Então, desde a preparação desse envio e tudo mais, Deus todos os dias sempre me dá capacidade, sabe? Sim. Todos os dias ele me capacita, ele derrama uma porção, sabe, do Espírito, assim, que às vezes tem coisas que eu olho assim e eu fico pensando, meu Deus, mas como? Porque a Raquel de um ano atrás não conseguia. Sim. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Uma história bíblica muito forte sobre isso aqui, de Noé. Né? Noé, ele é chamado já com 600 anos de idade por ali, né? E a história não conta que Noé era marceneiro, que Noé não era carpinteiro, não era projetista, não era arquiteto, engenheiro. A história não conta fala isso. Das habilidades. Fala de alguém a qual Deus encontrou graça. E por Deus encontrar graça em Noé, a graça transforma Noé no maior carpinteiro, no maior marceneiro, projetista, arquiteto, engenheiro, porque a graça, ela faz isso. Quando tu começou a falar isso, veio aqui agora assim dizendo, quem capacita sou eu. Exato. Quem instrui sou eu, quem financia sou eu. Verdade. Né? Amém. Quando a gente se coloca no lugar da graça, que é um favor que eu não mereço, mas que eu aceitei. Quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu aceitei essa graça transformadora na minha vida, ele nos capacita. Exato. Sim. E aí eu vejo sobre a importância também de nós deixarmos com que o Senhor faça isso, porque esses dias eu estava conversando, né, com uma irmã sobre que às vezes cada um de nós tem um talento, né? E talento e dom são coisas diferentes. Então, mas cada um de nós tem um talento. Um canta bem, outro toca bem, outro tem, né, uma eloquência na palavra, assim, fala bem, se expressa bem. E às vezes nós deixamos no automático e vamos usando o talento e deixamos a unção de lado. Uau. Então tem muita gente, infelizmente, nos altares, né, levando a palavra, levando louvores, usando apenas o talento. Uau. E eu vejo que está chegando um tempo onde o Senhor está tirando isso. Porque não importa o talento, importa a unção. Verdade. Então, sabe, o Senhor, ele quer nos tirar, às vezes, da zona de conforto para nos colocar em áreas onde nós não somos tão habilidosos mesmo, para que não venha o talento sobressair, entende? Não é o talento, é ele. E eu tenho, sabe, isso o Senhor tem falado muito, já há muito tempo comigo, sabe, sobre a respeito disso, assim, porque eu comecei a ligar no automático, sabe? Teve um tempo em que eu pregava quase todos os dias. Sim. E eu né, sempre falei muito bem, sempre fui muito expressiva desde nova, e eu acabei deixando o talento da interpretação de um texto, do talento de usar palavras bonitas. Sim. E vou pregar, pegava um esboço e ia ali e pregava aquilo ali, sabe? E pela misericórdia de quem estava ouvindo, por amor à sua palavra, Deus usava, mas ele me usava. E um dia o Senhor falou comigo, você quer ser usada ou você quer ser aprovado? E eu disse, qual é a diferença? E aí o Senhor me fez lembrar que ele usou mula, usou pedra. Eu digo, Senhor, será que eu estou sendo uma mula? Será que eu estou sendo só uma pedra porque eu estou sendo usada? Mas eu não estou sendo aprovada, porque eu estava utilizando só o talento, sem a unção. Uau. E aí foi quando a gente veio para cá, sabe, que o Senhor nos deu uma palavra e ele disse que nós veríamos aqui um tempo de paternidade. E aonde o Senhor ia me trazer de volta ao propósito. E aqui o Senhor, assim, me desconstruiu. Eu descobri que eu era religiosa. Assim. Até por dentro, olha. Gente, era uma coisa que eu achava que não era. E eu descobri que eu era religiosa. Quem não, né? Sabe, eu digo, como assim? De boné? Como assim? De bermuda? Tatuar. Como assim? E tantas outras coisas. Gente, como eu sou religiosa e como eu me afastei do propósito. Porque quando eu me converti em uma igreja missionária. Uau. Eu me converti em uma praça por jovens como essa galera daqui pregando o evangelho. Uau. Sabe, eu pregava o evangelho numa praça, com uma caixinha de som. Uau. Às vezes nem som nós tínhamos. Nós, sabe, saía rouca porque não tinha nem o que falar. A gente ia pra porta das baladas pregar para aquelas pessoas e eu perdi isso. E aí, quando o Senhor me trouxe de volta para cá, sabe? E aí, numa ministração do Bruno, o Senhor usando um jovem, eu olhando assim, o Senhor eu me vendo no Bruno. Sabe, a Júlia que se converteu há muito tempo atrás. Sim. E eu já há um tempo orava, Senhor, eu quero aquela Júlia. Eu quero aquela Júlia que se converteu naquela praça. Uau. Eu quero de volta aquilo. E aí, quando eu, olhando ali o Bruno ministrando, o Senhor te disse, eu te trouxe de volta para o propósito. E me fez lembrar da oração. E assim,
Nós estamos aqui desde outubro, né? Início de outubro, final de setembro, início de outubro do ano passado. E parece que nós estamos já há muito tempo. Nós estamos tão alinhados, sabe? Nos sentimos tão em casa. E assim, quem conhece a Duane antes e quem conhece a Duane agora, Deus está fazendo muito rápido na vida dela. Sabe, Deus está num despertar tão grande na vida dela. E às vezes parece nós falando da casa, né? Nós que somos daqui, parece meio clichê, parece que a gente quer encher ego. E não é. É só quem vivencia a experiência da casa, da família Ágape, que realmente vai dizer, não, peraí, aqueles camaradas lá não estão enchendo, sabe, a bola de ninguém. Eles não estão falando para encher água, porque é uma vivência. É impossível quem entra aqui com o coração aberto, porque também há aqueles que vêm com o seu coração fechado, e aí o Senhor não vai operar, mas quem entra com o seu coração aberto e não se sinta numa casa de paternidade. E não tem nada a ver com idolatria. Isso! E com placa. Exato. Eu lembro da história de Obed-Edom, né? Onde era uma casa que estava a Arca da Aliança. Isso. Passou um tempo lá. E todo mundo queria saber o que estava acontecendo dentro daquela casa. E até o próprio Davi, ele ficou incomodado do que estava acontecendo naquela casa de Obed-Edom e pede de volta a Arca da Aliança. Porque dentro daquela casa havia a presença de Deus. E eu não estou falando que outras casas não têm a presença, mas o que tem aqui é extraordinário. É verdade. Quem vem aqui se apaixona por esse lugar. E quem vem aqui não quer mais sair desse lugar. Não quer mais sair. Né? Eu fui um desses. Sim. Nós, olha, a gente, né, passa assim, ó, o dia que a gente não consegue vir, sabe, é uma falta. E a gente quer vir só pra estar ali na mesa, conversando com o pessoal. Ou nem que seja uma passada rápida pra vir dar um beijinho. Eu digo, eu só vim dar um cheirinho. Aí eu vou dar um cheirinho, sabe? E como assim alinhou, sabe? A gente ama estar junto, ama, né, estar com o pessoal. E agora eu já tô sofrendo por antecedência, né? Quando terminar a escola, de alguns que vão voltar pra casa, porque a gente acaba criando uma afinidade, né? Criando um amor materno, paterno. E tu sabe que quando a gente veio pra cá, logo no início, assim, que eu vi o Vidas, né? E aí participei, tipo, como servindo na mídia. E Deus começou a me colocar um amor, nas primícias. Começou, nas primícias. E aí nós passamos até, tu era da minha equipe, né? Ah, passamos verdade. o dia junto, passamos o dia juntos. E aí eu lembro que eu fui escolhida ali pra levar a palavra e eu tava orando. E eu acho que eu nem te contei isso. E eu tava ali no banco, Senhor, eu sou diferente deles. Porque eu sou goeluda, eu não sou de arte, eu sou diferente da galera, Senhor. Não é o meu lugar, eu sou diferente. Eu tava ali no banco antes de ser chamado, meu coração assim, parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento, sabe? E eu disse, Senhor, sei como é. Não é o meu lugar. E assim, e já não era mais a habilidade. Porque embora eu sempre tinha o temor, e isso eu nunca negociei, a questão do temor no altar, mas já não era mais a minha habilidade. E era uma coisa que eu estava acostumada, mas eu estava muito nervosa e me achando diferente. Eu lembro quando eu fui sair pra ir pregar, tu estava atrás de mim, tu segurou no meu braço. E aí tu disse pra mim assim, não é você, é ele. Foi ele quem te colocou aqui. E aqui? Exatamente assim. E Deus vai te usar da maneira que Ele te chamou. É assim que Ele vai te usar. Não mude, mas Deus vai te usar aqui. Então, deixa Ele te usar. Foi Deus quem te colocou aqui nesse lugar. Grudou assim, sabe? Eu nem virei, porque Ele veio. Eu tava meio que de costas, eu só virei. E tu falou assim, e eles me esperando pra subir. E vai, porque não é mais você. A partir de hoje, não é mais você, é Deus. Verdade. Meu Deus. E aí, gente, assim, ó, e foi assim, uma ministração rápida, porque era curtinho, né? Foi 10 minutos. Poderosa. E eu lembro que Deus fez. Poderosa, eu lembro. E aí eu disse, uau, sabe, não é mais eu realmente, entende? E eu vejo que cada vez Deus vem fazendo, não é mais. E se prepara, Raquel, porque não vai ser mais tu, porque aqui, embora não seja, tu ainda faça pelo Senhor, mas tem todo aquele, tem a pastora, tem todo mundo. E embora lá vai ter o Noé, vai ter outras pessoas, mas agora é você e Deus no campo. Sim. Entende? E é isso que eu vejo que o Senhor quer. Não é mais você, sou eu. Então tá preparada? Sabe? É eu. Então, né, a gente estava falando no início ali, que eu contei que eu sou um pouco racional e Deus está trabalhando nisso, né? Sobre de eu ter medo de dar o próximo passo sem saber, sabe? E Deus, ele vem trabalhando sobre isso, porque
se ele tá conosco, ele nos dá a base. Então eu não preciso ter medo de dar o próximo passo, porque ele é minha base. Inclusive, você já deu 3 passos, né? Quais? Lembra do... Exatamente. Já deu 3 passos. Já 4, eu anotei lá. Meu Deus. 3 passos. E a Raquel, ela, além de ela provar esse novo, ela vai provar também do campo transcultural. Exato. Preparada para trocar o shima pelo cuscuz. Cuscuz sim, né? Eu aprendi a gostar muito de cuscuz. Comer buchada. Ai, daí... Preá, tejo, essas coisas lá da gente. Aí vai ser um desafio, né? Interessante que... Sabe que tudo começou por causa de um cuscuz aqui? Tudo começou por causa de um cuscuz. Verdade. A pastora decidiu um dia fazer um cuscuz para os nordestinos. E juntar os nordestinos, né? Eu lembro. E nesse dia, eu tinha amanhecido quase chorando, pedindo a Deus para comer um cuscuz. Porque aqui vocês não são de comer cuscuz, né? Não é cultural. Lá a gente come cuscuz todo dia, toda hora. Cuscuz com ovo, cuscuz com carne, com leite, cuscuz com tudo. Cuscuz com cuscuz. A gente come lá. E aí, fazia já 3 meses que eu não comia cuscuz. E aí eu disse, Senhor, eu queria tanto comer um cuscuz. E Deus tocou no coração da pastora Karina. E ela disse, eu vou fazer um café da tarde para os nordestinos aqui. Aí fez uma mesa nordestina, assim, cuscuz, ovo, queijo, leite, café e tal. E quando eu fui para essa mesa aqui embaixo, que é da casa deles, eu comi assim a primeira colherada de cuscuz e eu chorei. Eu chorei comendo cuscuz, chorando. Porque eu disse, meu Deus, como eu queria comer esse cuscuz. Quando eu comecei a comer o cuscuz chorando, a presença de Deus desceu na cozinha. Algo glorioso começou a acontecer dentro dessa cozinha. Todos nós começamos a falar em língua, chorando muito. E aí Deus começou a falar, me lembrar do Ceará, tá? Me lembrou da minha terra e me lembrou da minha herança. E Deus disse assim, pega a tua herança e entrega nas mãos do teu pastor. Eu disse, mas que herança que eu dei tudo, entreguei tudo, não tenho mais nada. E o Senhor disse, aquele pedacinho de terra que tu ganhou da tua mãe como herança, coloca nas mãos dele. Dê. E eu disse, pastor, abra a mão. Ele abriu a mão, eu entreguei assim nas mãos dele. Eu disse, Deus está mandando eu te entregar a minha herança. A gente tem um pedaço de terra lá no Ceará e Deus mandou eu te entregar, te dar. E ele começou a chorar com a pastora Karina e disse, filho, essa era a resposta que nós estávamos esperando. Porque há meses Deus fala pra gente que vai nos levar para fazer uma obra no Nordeste. E essa é a resposta que a gente queria. E a gente tá vendo cada vez mais nordestinos aqui na escola, né? Sim. Então eu vejo que Deus tem algo, sabe? Nesse mesma tarde, o pastor vai lembrar isso que eu tô dizendo, que a gente tava comendo. O Senhor falou assim, hoje eu estou unindo o Sul com o Nordeste. Uau. Isso há 1 ano atrás. E agora só o Nordestino aqui nós temos 7. 7 nordestinos. E já tem 3 que não vão embora. Que não voltam mais. Vão ficar. Já tem 2 que estão trazendo a família. Então, realmente eu vejo que Deus tem algo, né? Tá vindo nordestino pra cá, tá indo gaúcho pra lá. Tá indo gaúcho pra lá. Exatamente, né? E quem sabe vai mais gaúcho pra lá, né? Exatamente. Sabe que desde que a gente se conheceu na Primícias, o Senhor vem me trazendo um amor, sabe? Eu fui pesquisar sobre o Sul. Eu acho que até que falei pra ti. Fui pesquisar, eu quis olhar a cidade, fui lá no Google Maps olhar. E Deus tem, sabe, levantado-se porque a gente tem esse desejo missionário no nosso coração, sabe? Mas eu posso te falar algo agora. Eu vou fugir aqui do racional. Eu vou entrar no profético aqui agora. E antes de eu vir pra cá, eu sentei com o pastor lá no Pará. A gente estava numa missão no Pará. E dia 17, hoje é aqui dia 6, né? Dia 17 desse mês que passou agora, era pra gente iniciar um novo projeto lá em Nauçuba, porque nós ganhamos do dono da rádio principal da nossa cidade. Nós ganhamos 2 horas de rádio de segunda a quinta, né? Das 10 da noite à meia-noite. Então, esse horário é nosso. Tá lá, desde o dia 17 tá lá. Por que não foi efetivado ainda esse serviço? Porque a gente não começou ainda o programa. Porque nós não temos pessoas capacitadas para tal área, tá? E você acredita, de quando você estava aí, a gente aqui nesse negócio de podcast, porque lá funciona como um podcast. É a rádio, só que é uma mesa assim. Que legal. E tem a transmissão ao vivo pela própria. É quase isso. Que legal. Só que também tem as ondas, né, sonoras da rádio. Sim.
E você falando assim, eu aqui, o Senhor ministrando ao meu coração. Ela seria a pessoa perfeita. Uau! Ela tá aí, aquele lugar seria o lugar dela. Ela teria esse lugar lá especial para ela. E eu não posso ser emocionado de dizer assim, Julie, é você, ajeita a mala. Ali o marido dela já o marido estranho, dela olhando. né, ali. Mas existe uma carência também para esse chamado. Noé, tu poderia fazer, eu poderia fazer, mas talvez esse não é o meu chamado para esse momento, tá? Até mesmo porque eu preciso de alguém que esteja de segunda a quinta interino ali para todos os dias estar podendo fazer acontecer esse programa de rádio. Eu não tô falando de um podcast que a gente faz uma vez na semana, uma vez no mês. Por exemplo, de segunda a quinta, todos os dias, de 10 à meia-noite. Para mim é meio difícil, porque eu prego, eu viajo, eu tenho outras coisas para fazer. Eu preciso de alguém específico. E na hora que a gente tava falando, eu tava aqui olhando e eu sentindo isso sendo ministrado no meu coração. Amém. Vai saber, né? Vamos orar, né, Raquel? Olha, Raquel, sozinha tu não fica lá. Sendo que vem já não bato lá, ó, fazer companhia, né? Minha filha vai estar aqui bem amparada na escola. Vai saber, né? Meu marido tá lá, ó. E ela sempre fala, né? Ela sempre fala pra mim que ela vai lá, vai me visitar. É verdade. Desde quando começou, né, essa função do envio, ela sempre me fala. Sempre fala, então... Sabe que eu já até cheguei a falar pro Taylor, né? Que orar. abriu a agência dele de viagens. Né? E aí o Taylor vê pra mim, ó, passagem, quanto que é pra mim ir vendo, sabe? Porque a gente tem esse desejo, sim. De fazer missão. Deus sabe que é no nosso coração. Você agora tá com 2 missionários, de fato, aqui nessa mesa. Tá? E sempre... O tema da nossa escola era a mesa. E essa mesa aqui, ela é uma mesa que a base, ela acontece em volta dessa mesa. Tudo começou por uma mesa. A visão que Deus deu ao pastor Josequiel foi a mesa. E você ainda, antes de ontem, você falou sobre a mesa. E falou das migalhas, que nós não podemos viver de migalhas. E eu quero aproveitar esse momento eu sinto tanta presença de Deus aqui agora nesse lugar. Eu sinto um ambiente profético aqui agora. E eu queria nessa mesa, aqui nesse podcast, assim, testemunhar para todos que vão ver isso aqui, algo profético. Eu queria pedir a Raquel para pegar na mão da Julie e eu pegar também e a gente ministrar isso sobre a vida dela. Amém. Tá? Que Deus, ele possa te levar ao lugar do propósito. Amém. Que o Senhor que está nessa mesa aqui junto conosco, ele ative o teu ministério, as promessas de Deus, elas possam agora começar a acontecer de uma velocidade incrível. Aquele que estava parado, que seja destravado, que você prove sim novos caminhos, novos lugares, novos ambientes, novas oportunidades no Senhor Jesus. Você foi chamada não somente para estar, mas também para ir. Esse é o seu chamado, de estar e também para ir. E que essa unção missionária que é sobre as nossas vidas, aonde foi derramada essa unção missionária sobre as nossas vidas, ela possa agora escorrer dentre os nossos dedos até os seus. Até que a gente possa agora, nesse momento, estar sendo usado como canal de bênção para ministrar sobre a tua vida um novo tempo missionário. Um tempo missionário, de experiências missionárias e um campo missionário preparado para você viver. Eu sinto isso no meu espírito para fazer isso em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu recebo. Que coisa boa ser guiado pelo Senhor, né? É bem o que nós falamos sobre os planos, né? Eu sempre digo que o podcast eu não tenho assim um roteiro, e eu falei isso para vocês, né? Eu tenho um norte, um tema, mas eu não quero criar um roteiro, porque eu quero deixar com que o Senhor conduza, né? Sim. E que tempo precioso. Já passou a nossa 1 hora e a gente nem viu passar. Verdade. E eu tenho certeza que se ficássemos mais coisas temos para falar, né? Então, sim, eu acredito que o Senhor nos chamou para uma missão, e eu acredito isso, não é? Que o Senhor começou, sabe, a destravar algumas coisas, e hoje já um dos meus medos, né, vai ser destravado. Então, eu tô muito feliz, assim, em poder servir e estar junto, sabe, aprendendo com pessoas tão mais novas do que eu, sabe, me inspirando na vida de jovens que têm idade para ser meus filhos. Sim. E isso é o bacana, sabe, tu olhar assim para pessoas, eu tenho idade para ser mãe deles. Sim. E Deus me deu isso, sabe, um amor, assim, eu olho para eles e eu chamo eles meus filhotes, sabe, que eu tenho um amor de mãe por cada um mesmo. E a gente sente, né? Sim. A gente sente. A gente foi pro
pro prático da Argentina, né? Eu sempre falo isso. A gente tava na mesa lá, a gente tava pra almoçar e sempre um ou outro falando com a Julie. Sempre, toda hora. A gente pegava o celular assim, aí um manda um oi pra Julie. A Julie mandou uma mensagem, vamos responder, não sei o quê. Todo mundo sempre falando. E eles são nossos líderes, né, da nossa célula aqui da quinta-feira e JFC. E a gente, como ela fala, né? Eles estão há quantos meses mesmo? Desde outubro, né? Mas parece que já faz tanto tempo. Tanto tempo. E a gente se acostumou, assim, e gerou aquela conexão, assim, que eu acredito que é o Espírito Santo, né? Quem conecta, assim, né? Faz essas alianças, assim. Então, é muito precioso ter vocês. E, ai, gente, eu vou sentir muita saudade. Nós também, mas vamos nos ligar todos os dias até nós irmos para lá. Sim. Né? E com certeza nós estamos indo junto. E como o pastor sempre fala, quando alguém vai, não vai só é verdade. a Raquel. Sim. Não foi só o Noé. Estamos todos juntos. Sabe que eu tenho percebido nesse tempo a importância de um envio através da igreja local, né? Uau. Porque eu sinto como se eu estou sendo enviada sozinha, né? Só eu, mas ao mesmo tempo eu não me sinto sozinha, porque eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família aqui, né? Então, que nem eu falei na reunião do Kids, que eu vou estar lá, mas eu vou levar um pouquinho de cada um comigo, sabe? Então, isso faz com que eu sei que eu não vou estar sozinha. Eu carrego um pouco dessa família aqui, né? Junto comigo, assim. Então, isso é muito precioso, assim. Muito precioso saber que tem uma casa, tem uma família, né? E é incrível demais. Os pastores também, mesmo longe, eu sei que eles sempre procuram estar presentes, né? Na nossa vida, mesmo de longe. E é precioso demais pertencer a esta casa, né? E aproveitar aqui e mandar aqui um abraço para o nosso pastor que está nos acompanhando agora nesse momento, nessa live, né? Que está vendo junto conosco. Pastor, nós somos muito abençoados, né? Nosso pastor é uma bênção e eu sou agraciado por Deus de ter Deus ter feito essa aliança, ter permitido essa aliança ter sido anelada na minha vida, com a vida com o meu pastor e eu amo a vida dele e eu quero honrar ele aqui também publicamente. Ele é o nosso pastor, né? Verdade. Domingo eu disse pra ele, pastor, eu te adotei como pai. Porque não tem, sabe, a gente olha pra ele e pra pastora, assim, eu acho ela uma gigante, né? Demais. Eu amo a pastora, eu amo aquilo muito que ela carrega, assim. E eu tenho certeza, né, que os dois, eles têm um propósito incrível no Senhor. E eu honro também a vida dos dois, né? É incrível, assim, a pastora, ela é fenomenal e pode ter certeza que a Raquel vai, né, ir com muita bagagem para lá. Sim, eu sempre falo que os pastores, eles isso foi algo que Deus me deu, assim, sabe, de que eles só não nos chamam de filhos, mas eles fazem a gente se sentir como filhos. Isso. Então, quem está aqui sabe que não está aqui por acaso, está aqui primeiro por ser filho de Deus, mas também Deus usa a vida dos pastores para serem pais, né? Para nos apontar um destino. E honro também a vida deles. São pessoas assim que a gente não tem como descrever em palavras tudo que eles fazem, né? O quanto que eles se dão para que hoje, tudo isso que a gente está desfrutando hoje foi porque há muitos anos atrás eles renunciaram, né? Eles renunciaram tudo para que hoje a gente pudesse viver o propósito de Deus na nossa vida. E algo muito forte que eu lembrei, não contei isso para a pastora Karina, mas eu vou falar aqui no podcast, foi que, não sei se tu vai lembrar, Noé, mas na nossa formatura eu recebi o certificado direto das mãos da pastora Karina. E esses dias eu estava orando e aí estava orando assim e pedindo direção assim de Deus, né, a respeito do Kids lá e tudo mais. E aí Deus pediu para mim entrar no Instagram e eu olhar essa foto. E aí Deus falou comigo de que o certificado que eu recebi das mãos dela não estava recebendo em vão, mas ela também estava me entregando algo a respeito desse ministério, sabe? Que um dia acendeu a chama no coração dela, um dia também ela foi chamada e ela disse, eis-me aqui. E abraçou, né, esse ministério, esse desafio. Então, eu também
né, estou indo para essa missão, também vou abraçar, né, esse ministério tão precioso, como eu sempre falo, assim, é de uma importância gigante, né, a gente sabe. Então, queria compartilhar isso. Amém. Eu recebi meu certificado pastor, olha que loucura. Meu Deus! Sério? Meu Que Deus! loucura. Profético, Meu hein? Profético. Mas, Profético. Deus e seus mistérios. Né? sim, verdade. Que bênção, gente. Estamos, então, encaminhando, né, para o final desse podcast. Que conversa gostosa. Sim. Que Deus venha estar abençoando grandemente, né, a vida de Amém. vocês. Pastor Noé, que Deus continue te usando, né, como uma águia naquele lugar. Eu tenho certeza que Deus tem voos cada vez mais altos para a tua vida e que o Senhor venha continuar, né, fazendo com que você seja essa voz profética para a nossa geração. Amém. E eu tenho certeza que logo estaremos juntos, Deus ou quiser. aqui ou lá, Deus quiser. né? Mas acredito que logo vamos lá, Em nome de porque a Jesus. gente tem esse desejo também no coração. E Raquel, que Deus te Amém. abençoe muito Amém. nessa nova fase. Né? Viva os propósitos de Deus com intensidade. Amém. Vá com teu coração aberto. E eu tenho certeza que dia após dia o Senhor vai te surpreender. Amém, em nome de Jesus. Então vem um tempo, sabe, de colheita Amém. daquilo que tudo que tu plantou, porque eu acho que quando o missionário ele é enviado, ele tá colhendo, sabe? Amém. As suas horas de dedicação, de busca pelo Senhor, de entrega, de renúncia. Então agora o Senhor, né, vai te enviar para te usar, mas para você colher também Amém. no campo aquilo que ele te chamou. E eu tenho certeza que muitas crianças vão ser alcançadas através da tua vida, Amém, através da em tua nome de voz. Jesus. Sabe, você está indo como uma pastora infantil, Amém. não uma tia de escolinha. Alguém que vai lá pregar a palavra da maneira que eles vão entender, na linguagem deles. Que é como Noé falou ali, ele prega, mas ele não tem aptidão para pregar para crianças. E é isso, nós precisamos cada um na sua linguagem. Então você vai lá, vai pregar para essas crianças. E que Deus te abençoe Amém. grandemente, grandemente, grandemente a tua vida. Não sei se Amém. vocês querem deixar alguma palavrinha aí pro final, fiquem à vontade. Só agradecer, né? Obrigado por esse momento de mesa, tá? Muito precioso. E também agradecer a todos aqui envolvidos, o pessoal da mídia que estão ali também, dão sangue aqui, né? São uma bênção. Agradecer a cada um deles que estão conosco. E agradecer a Deus pela vida da Raquel, né? Porque a Raquel, ela disse sim. É, E o sim é que importa para Deus. exato. Tá? Talvez Deus tivesse isso aqui para ela já há muito tempo e ela estava dizendo não. Mas quando ela disse sim, o sim dela está levando ela ao lugar do sim, Sim. né? Ao lugar de Deus. E agradecer a Raquel por ela estar se disponibilizando a viver esse tempo com Jesus. Eu creio que tudo que está acontecendo lá, a Raquel vai provar da melhor experiência com Deus na vida dela. Amém. Amém, em nome de Jesus. É isso. Também quero agradecer, né, primeiramente ao Senhor e também a tua vida, né? Obrigada por esse tempo aqui, foi muito precioso, muito precioso. E enquanto tu falava assim essas palavras para mim, eu sinto como se fosse algo que eu precisava no dia de hoje, sabe? E agradecer também aos meninos, né, da mídia que estão ali com a gente. E de verdade foi um tempo tão precioso aqui, né? Obrigada também, meu amigo, né? Agora meu pastor também. E obrigada pela tua vida, é muito incrível. Eu estava vendo ele ministrar aula essa semana e eu até comentei com as meninas, com a Ari e com a Chay, eu falei assim, gente, é inacreditável assim, ó, o que Deus fez na vida do Noé, a autoridade que Deus derramou sobre a vida dele. Saber que há um ano atrás a gente estava tendo aula junto, né? A gente sentada, a gente chorava, né? Tudo aquilo que a gente ia recebendo de Deus e agora, né, a gente está junto nessa missão. Uau. E para mim é uma honra e um privilégio poder caminhar contigo nesse próximo tempo. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida aí que esteve, né, nos assistindo. Mais uma vez, compartilha essa live. Quero também agradecer mais uma vez aos nossos pastores pela confiança. Que Deus continue abençoando. Nós amamos vocês, Verdade. nos inspiramos na vida de vocês
E nós, se estamos aqui, é porque nós temos uma liderança, né, que nos permite voar e que nos ensina a não fazer qualquer voo, mas nos ensina a fazer um voo firme e pautado na palavra do Senhor. Então, que você seja muito abençoado. E você que ainda não tem nenhuma igreja, né, você está convidado a vir nos visitar, a vir conhecer essa casa de paternidade. Nós ficamos em Atlântida, Xangri-Lá, na Avenida G61. Gente, eu sempre esqueço, tá? O TDAH. Avenida G61, em Atlântida. Temos culto aos sábados e domingos, a partir das 20 horas. Nas quintas-feiras, nós temos células em quase todos os bairros do litoral. Então, na página do Instagram, ADAgape Oficial, tem um telefone ali para que você entre em contato, para estar, né? Quero saber onde tem uma célula, entre em contato, nós vamos estar direcionando você à célula mais próxima. E se você tem um chamado missionário, aqui você, né, vai ser muito bem acolhido. Então, venha para cá, você não está sozinho. Que Deus abençoe, que através desse podcast chamados missionários venham ser incendiados. Você que está aí parado, travado com o seu chamado, com aquilo que Deus tem para fazer. Deus tem propósito para a tua vida e tem pressa em te usar. Então, ainda dá tempo, sabe? A porta da arca ainda está aberta. Então, dá tempo, venha, né? Busque aquilo que o Senhor tem para a tua vida e deixa que o Senhor use você, né? Faça em você e através de você. Que você seja abençoado e até o próximo podcast.